Quando o ministro me convidou a dar essa palestra, eu tive a sensação de que me foi solicitado descrever minuciosamente, em 1/1000 de segundo, com todos os seus detalhes e desenvolvimento, o andar de uma lesma. Já se passaram 10 e eu nem comecei. Por isso eu escrevi um texto onde eu tentei condensar, pelo menos introdutoriamente, algumas das coisas que grandes clássicos da literatura universal disseram acerca do amor, e complementei essas considerações com 2 ou 3 linhas. O amor e a busca da felicidade, ou de como a vida acaba nos ensinando que todos os nossos paraísos são paraísos perdidos. Quando Fausto, o sábio de Goethe, constata a inutilidade da própria existência e a sabedoria infrutífera dos livros, que não permitem o conhecimento da essência das coisas, só lhe resta invocar a ajuda do diabo para tentar emendar um mundo sem sentido. E Mefistófeles se apresenta dizendo: eu sou parte da energia que sempre o mal pretende e o bem sempre cria. O pacto proíbe Fausto de amar, e essa é certamente sua maior punição, diante da qual a entrega da alma ao diabo, ao final, parece apenas uma metáfora das mais abstratas. Dostoiévski percebe a tragédia e escreve nos Irmãos Karamazov que o inferno é a dor de não mais poder amar. O Barão de Charlus ensina esse personagem, que poderia se chamar Marcel, narrador de Em Busca do Tempo Perdido de Proust, que o importante não é quem amar, mas sentir o amor. E Rilke define tudo com grande precisão metafórica em Os Cadernos de Malte Lauritzbrigg, ao escrever: as mulheres que são amadas vivem mal e em perigo. Ah, se superassem a si mesmas e se tornassem mulheres que amam. Em volta das mulheres que amam há apenas certezas. Ninguém mais suspeita delas e elas próprias não são capazes de se revelar. Nelas o segredo se tornou completo e elas o gritam inteiro como rouxinóis. Elas se lamentam por uma só pessoa, mas a natureza inteira lhes faz coro. É o lamento por alguém eterno. Lançam-se atrás de quem perderam e já com os primeiros passos ultrapassam. E diante delas está apenas Deus. A lenda delas é a de Bíblis, que persegue Cauno até Alícia. O ímpeto de seu coração fez Bíblis correr o mundo em seu encalço até que suas forças se acabassem. Mas tão forte a emoção de seu ser que ela, caindo, ressurgiu depois da morte em forma de fonte, apressada como fonte apressada. Depois de citar a fábula da mulher apaixonada por seu irmão gêmeo, o poeta conclui, definindo o destino de Bíblis: que outra coisa aconteceu senão que ela se transformasse em fonte por dentro, para em seguida arrematar com uma metáfora dolorosa. Ainda me lembro bem de quando certa vez, há tempos, encontrei em casa um porta-joias. Era do tamanho de 2 mãos, em forma de leque, com uma borda floral incrustada no marroquim verde escuro. Eu abri. Estava vazio. É o que posso dizer agora, depois de tanto tempo. Porém, quando abri naquela ocasião, vi apenas em que consistia aquele vazio. Em veludo, em um pequeno monte de veludo claro que já não era mais novo. Na ranhura para a joia, um tantinho de melancolia mais clara, vazia, que corria ali dentro. Era possível suportar isso por um momento. Porém, diante das mulheres que, como amadas, ficam para trás, talvez seja sempre assim. E é isso mesmo. A mulher amada não passa de uma bela caixinha de joias, essa é a minha interpretação, completamente vazia. Só a que ama brilha por dentro até o fim e depois dele. Amar, pois, e sempre amar, ainda que o resultado final seja o sofrimento. Não vou falar de Romeu e Julieta, que nasceram um para o outro, embora tenham apenas conseguido morrer juntos. Mas na Odisseia de Homero, Ulisses luta durante 10 anos para chegar em casa, onde Penélope espera por ele, tecendo.
No caminho, além das ciclópicas aventuras, Ulisses fica 7 anos vivendo numa ilha com a ninfa Calipso. Num dia em que o herói chora na praia, Hermes chega e ordena o fim do idílio. Calipso se revolta, dizendo que amou e alimentou o Ulisses de 1000 ardis, que não desiste de voltar para casa, nem quando Calipso lhe diz: mas se soubesses no teu espírito qual é a medida da desgraça que te falta cumprir, antes de chegares à terra pátria, aqui permanecerias, para comigo guardares essa casa, e serias imortal, apesar do desejo que sentes de ver a esposa por que anseias constantemente todos os dias. Calipso ainda lhe lembra que é deusa, e bem mais, digamos, gostosa, mas Ulisses quer voltar mesmo assim, talvez porque saiba que nenhum idílio pode ser eterno, sobretudo depois de 7 anos. 7 fatídicos anos que ainda hoje são tão carregados de significado. Felizmente ainda há espaço para, digamos novamente, uma saideira. Foram ambos para o recesso interior da côncava gruta, onde gozaram o prazer do amor, depois dormiram juntos. E em seguida Ulisses parte de volta a Ítaca e a Penélope, com a jangada que Calipso, sim, que Calipso lhe ajuda a construir. Os alertas de Calipso de nada adiantam, porque Ulisses é como todos nós. Tanto que James Joyce o ressuscitaria na pele de Leopold Bloom em 1904, mostrando que o verdadeiro heroísmo do homem moderno é querer e conseguir voltar para casa todos os dias. Se soubéssemos de antemão o que nos espera numa relação, o mau hálito da realidade, não entraríamos em nenhuma delas, abordaríamos a largada, desistiríamos de pôr o pé à soleira luminosa da porta, ao saber da poeira que domina a casa. Quando já vivemos nessa mesma relação, porém, descobrimos que somos capazes de amar inclusive aquilo que, se soubéssemos que aconteceria antes de embarcar na nau desses insensatos, nem sequer teríamos conhecido. Talvez a metáfora perfeita dessas espinhosas e deleitosas circunstâncias seja do general Armand de Montriveau em A Duquesa de Langeais, de Balzac. Conta o general que esteve perdido no pior dos desertos, faminto, sedento e cansado, e que foi salvo por um guia núbio que o encontrou e lhe disse: em 12 horas chegaremos ao oásis. E, depois de 12 horas de penosa caminhada, o general descobre que só há deserto à sua frente, enquanto o núbio renova a promessa dizendo que em 5 horas chegarão, sem que de fato cheguem. Ao que o núbio diz que em 2 horas com certeza estarão lá, e mais uma vez nada, até o completo esgotamento do general, que no entanto segue caminhando até estar quase morto, mas não tanto a ponto de não interrogar e desancar o núbio, que então lhe responde: o Senhor não queria, apesar de nossa advertência, chegar lá para onde o conduzo? Acusa-me de enganá-lo. Se eu não o tivesse feito, o Senhor não teria vindo até aqui. O Senhor quer a verdade, pois aqui está. Temos ainda 5 horas de marcha e não podemos mais retornar. Sonde seu coração. Se o Senhor não tem suficiente coragem, aqui está meu punhal. Ao que o general se põe pensativo, surpreso por esse terrível entendimento da dor e da força humana, sem contar que seu amor próprio o impede de ficar abaixo de um bárbaro. É o momento em que Balzac diz: e tirando de seu orgulho de europeu uma nova dose de coragem, levantou-se para acompanhar o guia. Espiadas às 5 horas, o senhor de Montriveau ainda não avistava nada. Virou-se para o guia com um olhar agonizante, mas então o núbio o colocou sobre os ombros e fez que ele visse, a uma centena de passos, um lago cercado do verdor de uma admirável floresta que a luz do sol poente iluminava. Haviam chegado a pouca distância de uma espécie de pancada de granito imensa, sob a qual aquela paisagem sublime estava como que sepultada. Armand acreditou renascer, e seu guia, esse gigante de inteligência e de coragem, completou sua obra de devotamento,
carregando através das sendas aquecidas e mal traçadas do granito. Ele via, de um lado, o inferno das areias, de outro, o paraíso terrestre do mais belo oásis. E assim vamos ouvindo promessas durante a vida inteira e seguindo adiante em meio ao deserto, porque sabemos que nada apaga o instante em que, às portas do esgotamento, que não teríamos nem encarado se soubéssemos de antemão a distância e a dureza do caminho, seremos carregados nas costas da pessoa amada. Isso vale não 1, mas 200 desertos. Quando Enéas foge da Troia em chamas com o pai às costas para construir Roma, conforme conta Virgílio na Eneida, não tem uma grande mulher esperando por ele na chegada e não retorna a lugar nenhum, mas vai erigir do zero a sua nova pátria. No caminho ele também se apaixona, por Dido, mais uma vez numa simbólica ilha que já traz em sua geografia o signo do interstício, da brevidade, da interrupção, do lapso. E Dido corresponde, se apaixona por seu hóspede. Cupido a envenena com o amor de Enéas, enquanto percebemos que Eros, mais uma vez, é descrito como veneno e chama destruidora, já que Dido, inclusive, queima de amor por Enéas abertamente. Mas depois do encontro idílico numa caverna, uma também simbólica caverna, onde os dois se protegem da tempestade, Júpiter manda lembrar a Enéas de seu compromisso. Enéas obedece imediatamente e se prepara para partir. Dido fica desesperada, mas o herói permanece firme e se vai na calada da noite. A revolta de Dido é tão grande que ela decide se suicidar usando a espada que ganhou do próprio Enéas, não sem antes jurar vingança e assim estabelecer o fundamento das futuras guerras púnicas travadas entre Roma e Cartago. Quando já está em alto mar, Enéas, que sacrifica sua felicidade privada no amor pelo bem público de fundar Roma, ou sabendo também ele que todos os idílios um dia terminam, ainda julga haver um monte em que Dido está queimando seu próprio corpo depois de morrer pela espada do amante. Nem todas as histórias de amor, contudo, acabam, digamos, romeu-julietanamente. O final feliz também existe, ainda que raro, nas obras-primas da literatura universal, até porque todas as obras-primas são obras-primas também por seu vínculo estreito com a realidade, na qual a felicidade só é felicidade porque é momentânea, porque passa. Não é por acaso, aliás, que Goethe diz num de seus poemas que nada é mais aborrecido do que uma sucessão infinita de dias felizes. No Decamerão, Boccaccio conta várias histórias de amores que foram felizes depois de grandes percalços. Na mais bela entre elas, narrada por Fiammetta, que vem a ser o nome da musa de Boccaccio, o cavaleiro Federico degli Alberigo morre de amores pela dama Giovanna, feminino de Giovanni, prenome de Boccaccio, em signos que apenas mostram a importância da história para o autor. Federico está tão apaixonado que perde todas suas posses na corte à mulher, a ponto de lhe restar apenas o falcão de caça, uma ave nobre e valiosa que o ajuda a sobreviver com o que providencia em seus voos. A dama Giovanna percebe a corte, mas não se interessa pelo cavalheiro. Quando o marido morre, Giovanna se muda para uma quinta próxima da propriedade de Federico e a chance do encontro parece estar dada. No lugar, o filho da dama Giovanna conhece Federico certo dia e se encanta com as artes de seu falcão. Tempos depois, o filho da dama adoece e expressa o desejo de ver o falcão ainda uma vez. A mãe quer lhe proporcionar essa última alegria, por mais duro que seja pedir algo, sobretudo àquele cavalheiro a quem tão solenemente desprezou por tanto tempo. Mas se trata do filho, do único filho, e a dama vai fazer uma visita a Federico. Quando a vê chegando ao longe, Federico se desespera por nada ter a lhe oferecer, pobre como é, e, depois de sofrer mais uma vez, ordena um criado que prepare o falcão para o almoço. A dama chega, saudações, timidez, ela retarda o pedido, senta-se para comer, elogia o prato e, ao dizer enfim a que veio, descobre a terrível verdade, inclusive a verdade de que aquele homem a ama acima de tudo, que sacrifica tudo por ela e que, portanto, mais do que ninguém, merece o seu amor. Amar, amar e amar.
e amar, inclusive, o resultado nefasto do amor, amor fati, e querer que tudo volte a ser do mesmo jeito, ainda que se tenha de viver 7.000 vezes no eterno retorno, amando inclusive as pedras do caminho, a dor da estrada, os espinhos da travessia. Essa é a lei nietzschiana e o mandado de tantos amores. Tolstói diz em Ana Karenina, definindo o que é o amor maduro e o que sua heroína trágica jamais veio a descobrir. Exatamente como aquele que, depois de admirar o barquinho que singra, sereno e ligeiro pelas águas de um lago, verifica ao pôr os pés a bordo que não basta ir quieto lá dentro, mas que é preciso estar atento a todo momento ao rumo a seguir e à água que por baixo e que tem de remar e que lhe doem as mãos não acostumadas aos remos. Outro tanto ocorria com o seu casamento. Em suma, era bem mais fácil olhar, pois, o barco, que fazê-lo singrar. Ana Karenina não aprendeu que o paraíso só pode existir porque jamais o habitaremos. Ela sempre achou que ele se achava em outro lugar, para ao chegar perceber que ele ainda não era ali. Pensou sempre que lá fora há um recanto em que tudo é verde e nunca olhou para dentro de si mesma, ignorando que a felicidade está no caminho, se negando a remar, a admitir que as mãos doam por causa dos remos, quando já se encontra no belo barquinho em meio ao lago, secundando, aliás, nisso a também trágica Emma Bovary e tantos outros personagens da literatura e da vida. Guimarães Rosa faz ao Riobaldo entender que a vida é travessia. Riobaldo que conta a sua vida para lhe dar um sentido que não teve enquanto a viveu e para compreender, sobretudo, dois grandes mistérios: o amor por Diadorim e o pacto com o diabo que ele não sabe se fez, ambos, aliás, intimamente ligados no signo da interdição. E, num dos fósforos riscados, numa das chispas poéticas em que caracteriza o amor no sublime romance, Guimarães Rosa apresenta esse mesmo amor como o diabo goetheano aos avessas, doloroso e fatídico. O amor é isso, o que bem quer, o mal faz. Quer dizer, então, que o amor é o contrário do diabo, que quer sempre o mal e acaba fazendo o bem, e o contrário do diabo, no pior dos sentidos? Pelo menos o que era afirmativa em Goethe, ainda resta a pergunta em Rosa, mas certamente é parte da compreensão de que todos os nossos paraísos apenas são paraísos porque são paraísos perdidos, de que Mário Benedetti, o poeta uruguaio, tinha razão ao dizer: es casi lei, los amores eternos são los mais breves. Mas que isso é apenas quase lei, e que os franceses têm uma profunda razão filosófica quando chamam o amor em seu ápice de pequena morte. Sim, porque, como escrevi num epigrama certa vez, amar é comer a mulher para ficar mais perto. E no amor, no amor nós buscamos a morte de nós mesmos como indivíduos na opinião com o outro. Tantos autores, tantos livros, tantos amores. Meio minuto eu termino. Não falei de Werther e Carlota, de Paulo e Francesca, de Crisóstomo e Marcela, não citei Camões, mas sei, como Hafez, o grande poeta persa, que há amores que são eternos e que, se são eternos, o são sobretudo porque nos fazem sofrer. O Hafez escreve, eu traduzi esse poema usando várias outras edições, porque eu lamentavelmente não domino farsi, e se um dia, com isso eu termino, e se um dia os cachos do teu cabelo bafejarem o mármore do meu túmulo, meu sangue ainda se agitará, eu rasgarei minha túnica e milhares de tulipas rubras brotarão do pó. É.